Gente, olha só que bomba esse vídeo. Uma cúpula de políticos e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, reunido num restaurante para discutir a situação do estádio do Flamengo. Prepare-se para ouvir essa conversa, é bombástica. Vamos reagir a esse vídeo então. Agradecer a presença de todos. Já vim várias vezes aqui nesse jantar, mas eu nunca vi essa presença toda. Parece que precisou ter um vascaíno vindo aqui para a gente poder juntar essa turma toda, né? Mas assim, eu queria de fato agradecer a presença de todos em nome do Delair. Aqui eu peço uma salva de palmas por ter feito a organização desse evento. Ele é sensacional, há muito tempo já vem mantendo viva essa chama aí de chamar todo mundo para essa conversa, conversas importantes aqui dentro que a gente tem tido aqui. Bom, por uma questão de justiça, eu queria falar para vocês que desde que a gente começou a conversar sobre esse estádio com a prefeitura, e aí eu falo fundamentalmente das duas pessoas que estão aqui presentes, né? O prefeito e o Pedro Paulo, os dois, né? Pedro Paulo me cerca no meu condomínio, que ele mora no meu condomínio, toda vez que a gente se encontra caminhando e ele fala, pô, como é que fica aquele negócio do estádio? A gente tem que fazer o estádio, Landim, porra. Parece que ele está com a ideia mais de fazer esse estádio do que eu mesmo, mas ele me cobra muito isso. E também o prefeito, desde as primeiras conversas que nós tivemos, sempre tiveram, vamos dizer assim, de portas abertas, discutindo as opções que a gente tinha. No passado a gente já pensou em outros locais para poder fazer isso, fomos evoluindo com essas ideias, vendo as dificuldades que tinha, até que a gente acabou focando nesse terreno do gasômetro. E, gente, desde o início, eles têm sido grandes parceiros nossos nesse processo. A gente sabe que o terreno está junto da Caixa, está com a Caixa. Quer dizer, a Caixa não, a Caixa administradora do fundo que detém o terreno, mas eles têm sido, assim, grandes parceiros. E eu acho importante que eles venham aqui falar um pouco também de como eles enxergam isso, porque eu acho que esse projeto não é um projeto do Flamengo, né? No fundo, esse projeto é um projeto para a cidade do Rio de Janeiro. A gente, uma cidade que tem essa vocação que o Rio tem, turística, e com 4 grandes clubes disputando o campeonato, ter 2 estádios, na verdade, é muito pouco para o Rio de Janeiro, né? E a importância que esse estádio vai trazer para todo o desenvolvimento daquela região, a gente discutiu, eu acho que a prefeitura comprou essa ideia e hoje, de manhã, inclusive, temos tido uma série de reuniões técnicas. Hoje, inclusive, de manhã, tivemos mais uma reunião com a Caixa, com a presença do Pedro Paulo, na qual ele foi contundente na defesa, vamos dizer assim, desse projeto, que é mais, como eu falei, mais do que um projeto para o Flamengo, é um projeto para a cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo vai investir uma quantidade de recursos significativa ali para poder fazer esse estádio. E vai ser muito importante para o desenvolvimento de toda aquela região que há tanto tempo já tem um projeto tão bonito de revitalização de uma área muito, muito importante e histórica para a cidade do Rio de Janeiro. Então é isso, prefeito. Muito obrigado pela sua presença aqui. Não tenho dúvida nenhuma que está todo mundo aqui esperando o senhor falar aqui. Pode estar certo que o senhor eu sei que o senhor está em minoria aqui pelo seu coração aqui no Vasco, com tanto rubro-negro presente, mas hoje a gente espera aqui que o prefeito, eu conversava com o César Maia muito, ele falava que o César Maia era botafoguense, mas que o prefeito era rubro-negro, né? Ele falava isso sempre para mim. Eu não vou usar falar isso para o senhor, prefeito, mas assim,
Mas eu diria o seguinte, hoje eu vejo que, fruto das ações que o senhor tem tomado, apesar do amor que a gente sabe que o senhor tem pelo Vasco da Gama, tem um pouco de rubro-negro aí no seu coração. É isso aí. Valeu. Rapaz, esse encontro, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de uma zoada. Esse encontro aqui é um perigo para eu. Mas olha, queria dar boa noite a todos. Agradecer muito o convite aqui do meu amigo Delair. Delair começou aqui a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca há 32 anos atrás. Exatamente, ele é o presidente desde então, é um sistema democrático lá. E foi exatamente no mesmo ano que eu me tornei subprefeito aqui da Barra de Jacarepaguá, portanto é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita gratidão, muita parceria, e sei que como ninguém esses ambientes em que correntes diferentes se encontram, pensamentos e reflexões diferentes. Saudar o presidente Landim. Landim é um dia você conta para os outros a história que a gente tem junto aí, mas o Landim sempre foi um sujeito muito carinhoso com a minha trajetória política, com aquilo que a gente busca fazer pelo Rio de Janeiro. Cumprimentar o vereador Marcos Braz. O Marcos, para contar essa história, em 2012 eu era candidato à reeleição. E eu confesso que, apesar de eu gostar muito de voto, inclusive de flamenguista, até porque vocês são a maioria, eu não resisto a dar uma zoada em todo lugar que eu vou na torcida do Flamengo. E aí tinha um vídeo no YouTube rodando, eu dando uma sacaneada no Flamengo. E o garotinho começou, aquele jeito dele doce, começou a espalhar o vídeo no auge da minha reeleição. E aí eu marquei o telefone, pô, Eduardo, tá ficando chato, os flamenguistas estão começando a ficar com raiva de você. Aí eu combinei com o Marco Braz, o Marco candidato a vereador em 2012, falei, Marco, pega, ele andava com a porra do urubu de 2 metros, eu falei, pega o urubu, eu vou sair do BRT, você sai do urubu do trem na estação de Madureira, a gente vai chamar a imprensa, a gente encontra, eu abraço, dou um beijo no urubu e fico bem com a torcida do Flamengo. Tadinho do Marco Braz, veio todo feliz, me apoiando com o urubu do lado dele e tal. Na hora que eu peguei, encontrei com o urubu, eu fiz uma cara de... Enfim, a foto saiu um horror, a emenda saiu pior que o soneto. Eu acho que eu perdi o voto de flamenguista ali pra caramba, mas são dessas boas... enfim, boas disputas, né? Eu acho que a gente vai vivendo. Saudar aqui o deputado Cláudio Caiado, que não está aqui só como deputado, mas representando o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caiado, que teve uma diverticulite, mas está bem, amanhã sai do hospital. O deputado Guilherme Schroeder, que é o nosso secretário de esporte mais fora de forma de todo secretário de esporte da história do Brasil. E o deputado Pedro Paulo, que tem, Landim, exagerado em tudo que ele faz na história do estádio. Um belo dia eu vejo lá um post do Pedro Paulo dizendo: vamos fazer a cidade do Flamengo. E o prefeito Eduardo Paes já topou. Eu falei, Pedro, você nunca... Que história é essa de cidade do Flamengo, né? Mas, enfim, o Pedro tem sido uma pessoa muito insistente nesse tema. Queria saudar aqui também um outro deputado que esteve presente hoje lá, com o Landim e com o Pedro, o deputado Luizinho, que é um grande amigo, um grande flamenguista, não pôde estar aqui, teve que ir a Brasília hoje, então disse que gostaria muito de estar aqui. E queria só cumprimentar um grande flamenguista aqui, além daqueles que eu cumprimentei, sinto-os todos cumprimentados, na figura do meu... Hoje em dia, você sabe que político tem que ter advogado criminalista, né? Então, meu advogado criminalista, esse grande flamenguista, Ricardo Pérez, uma salva de palmas para ele. É o único que eu pedi palmas, é o único que merece palmas aqui. Enfim, deixa eu tentar... A primeira notícia que eu tenho... Esse microfone está meio esquisito. A única notícia que eu tenho que dar para vocês é: independente do que vocês façam, o próximo prefeito do Rio de Janeiro será vascaíno. Eu sou vascaíno, o Tarcísio Mota vascaíno, o Ramage vascaíno, e se tiver mais algum candidato, provavelmente será vascaíno também. Então, até para... Eu acho que isso é importante. Tem um problema aí no som, né? Tem um problema de contato aqui. Mas todos os... Se é boicote
Caiu. Vascou. Caiu, prefeito, caiu. Caiu, prefeito. Falando o Vascaíno até o microfone ficou ruim. Faz isso não, que ele vai desistir de ajudar, cara. Porra. Microfone vagabundo, hein? Ô, prefeito. Eduardo. Olha, Fala sem microfone o mesmo. Vascaíno foi pra lá, o som caiu. Melhor falar. Dela aí. Melhor. Só aqui o pessoal poder me ver, ó. Vocês têm certeza que dá pra me ouvir? Aí eu vou falar no Gogó mesmo. Vai lá na frente. Então, só dizer algumas coisas, né? E para de me zoar, que senão eu não vou aprovar, pô, está de novo. É o seguinte. Assim, primeiro eu acho que tem uma compreensão que a gente tem que ter aqui, tirando as brincadeiras todas, né? Enfim, tem um aspecto aqui, é óbvio, que vem da emoção da gente, né? Daquilo que eu acho que compõe a alma do brasileiro, especialmente a alma do carioca. Eu acho que todos nós que somos brasileiros e cariocas temos muito orgulho daquilo que representam os nossos clubes de futebol, né? Enfim, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, os times chamados menores times do Rio, acho que todos eles ocupam um espaço importante na nossa memória, enfim, naquilo que mexe com a gente, a paixão pelos nossos clubes. Cultura. Então isso por si só já justificaria o prefeito da cidade estender, que é vascaíno como prefeito também, estender as mãos para um clube como o Flamengo. Tem um aspecto econômico, né? A prefeitura fez, muito recentemente, a gente divulgou um estudo mostrando o impacto econômico dos clubes cariocas para a cidade. Ele não é um impacto irrelevante, né? Ele é um impacto muito relevante. O impacto econômico do que significa um jogo do Flamengo, óbvio, como é o maior clube, a maior torcida, que infelizmente anda na melhor fase dos últimos anos todos. Gente, o Vascaíno vocês têm que deixar dar uma zoada, pelo menos, que eu tô toda hora comemorando para não ficar na segunda divisão, então, para não cair para a segunda divisão. Então, tem um impacto econômico enorme os jogos do Flamengo para a cidade, tanto como do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. E tem aí, eu acho que o Landim foi feliz aqui quando ele disse, né, tem aqui uma visão urbanística do Rio de Janeiro. Né, o que aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro ao longo da sua história, especialmente nas 3, 4 últimas décadas. Né? Aliás, com as cidades brasileiras todas, mas o Rio é o que nos interessa aqui. Né? Nós expandimos o território da cidade, né, de maneira horizontal, ampliando a ocupação do território. Isso, por óbvio, torna a cidade mais cara. Né? Na hora que você tem mais asfalto, você tem que ter mais gari, mais manutenção, mais limpeza, mais polícia, mais iluminação, mais tudo. Né? E desde meu primeiro mandato, a gente fez um esforço grande, né, para inverter essa lógica do crescimento urbano do Rio de Janeiro, devolvendo o Rio de Janeiro às áreas infraestruturadas da cidade. Né? Quando você olha para aquela região do centro do Rio, a região ali, que é mais do que só o Porto Maravilha, o centro, é aquela região do Porto, é a região de São Cristóvão, a região de Benfica. Né? Você tem ali uma área totalmente infraestruturada, com os serviços públicos sendo ofertados, né? E aí o esvaziamento da cidade. Né? Isso aumenta o deslocamento das pessoas, custos de transporte, necessidade de investimentos em infraestrutura. E esse foi o esforço que a gente começou lá no meu primeiro mandato com esse projeto do Porto Maravilha. E que agora a gente percebe que é um projeto bem sucedido. É só para vocês terem uma ideia, pela primeira vez em 40 anos, pela primeira vez em 40 anos, né, a região que mais vendeu apartamento na cidade do Rio de Janeiro, mais lançamento imobiliário teve, não foi a Barra da Tijuca, foi o centro do Rio de Janeiro. Então, quando a gente
fala desse projeto do Estádio do Flamengo ali, a gente está falando desse aspecto, enfim, da nossa memória afetiva, estamos falando do aspecto econômico e também estamos falando até da sustentabilidade da cidade, né? A primeira vez que eu tive uma conversa com o Landim sobre esse estádio ali naquele terreno, eu me lembro que eu falei, Landim, vamos ver uma área mais fácil, enfim, tinha uma ideia original aqui na Barra da Tijuca, a gente falou um pouco da possibilidade de usar Deodoro para a gente poder ter ali um estádio do Flamengo, mas o Landim sempre foi muito firme em relação a esse terreno. O que é que eu disse desde 2022, sei lá, ou 21, quando a gente falou da primeira vez disso? O grande desafio da construção desse estádio é que o terreno é de um banco. E banco é sempre feito por banqueiros. Pode ser banco público, com todo respeito aos eventuais banqueiros, todo respeito aos eventuais banqueiros aqui presentes, né? Banqueiro é sempre banqueiro. Eu disse, Landim, não será simples, né? Inclusive, para vocês terem uma ideia, toda aquelas obras feitas ali na região do Porto, a prefeitura não gastou um tostão de ISS e IPTU de vocês. Aquilo ali foi feito tudo com a venda do potencial construtivo daquela região. Então, aqueles túneis que tem lá, o túnel Marcelo Alencar, o Boulevard, o Museu da Manhã, o Museu de Arte do Rio, toda aquela infraestrutura que surgiu ali, foi feita, nós vendemos o potencial construtivo daquela região. Então, essa área da Francisco Bicalho é justamente a área que concentra o maior potencial construtivo ali. Então, desde o início, que eu coloquei para o Landim, falei, não será simples. Por mais época, o presidente era até o Bolsonaro, que defendia supostamente a ideia do Lula. Eu falei, não será simples, só por vontade política, fazer com que os comitês de um banco com as características da Caixa Econômica Federal, por mais que seja um banco público, consigam colocar um preço nesse terreno, inclusive, não é só o terreno, é o potencial construtivo que eles têm ali, que é o que financiou aquela operação, né, que eles coloquem por um preço que torne sustentável a construção de um estádio ali. Desde o início eu apontei isso lá em 2021, 2022, como prefeito responsável, sem nenhum coração, eu disse, a gente apoia o estádio do Flamengo, resolvida a questão ali da venda do terreno, da compra, da aquisição daquele terreno por parte do Flamengo, a Prefeitura do Rio de Janeiro entende que é algo positivo para a cidade que o estádio seja feito ali. Não bastasse isso, nós, ao longo desses últimos 2, 3 anos, desse meu mandato, nós fizemos um conjunto importante de investimentos ali. Então, pela primeira vez, o VLT cruza a Francisco Bicalho, construímos o terminal Gentileza, melhoramos toda a infraestrutura daquela região, o desvio do Rio Joana, que vem lá da Tijuca, que alagava ali a Praça da Bandeira, passa por ali também. Portanto, é uma região que tem uma bela de uma infraestrutura de mobilidade e uma bela infraestrutura urbana, né, para que possa ser feito o terreno ali. Então, assim, o que eu destaquei ali por muita pressão do Pedro à época, e numa conversa que a gente teve na casa do Landim, eu disse, a Prefeitura do Rio, se o Flamengo viabilizar a sua negociação junto à Caixa Econômica Federal, né, a gente vai, enfim, com toda a força apoiar esse projeto, né, apesar de uma certa proximidade excessiva em relação a São Januário, pronto, falei. Enfim, nesse período, né, eu acho que é importante citar aqui a discussão até com os outros clubes, né, de verdade não tem nenhuma provocação aqui. Nesse período, o Vasco, as dificuldades que enfrentava, acho que a gente conhece, eu reuni com o presidente Salgado e disse para ele, eu estou aqui para ajudar os clubes cariocas, né? E a gente modelou ali um negócio que, na prática, o que a gente fez com o São Januário, que foi até aprovado hoje na Câmara de Vereadores, lá nas comissões da Câmara de Vereadores, óbvio, com a ausência do vereador Marcos Braz, estrategicamente colocado para fora, porque senão ele ia melar lá o negócio de São Januário. O que a gente fez foi basicamente o seguinte, pegamos o potencial construtivo de São Januário, o que se podia fazer ali de prédios, edifícios, imaginando que fosse ser feito, e transferimos esse potencial construtivo para o Vasco, como um ativo do Vasco da Gama, para que o Vasco vendesse, e essa venda desse potencial construtivo de São Januário só poderia servir a um propósito, a construção do novo estádio de São Januário, a reforma de São Januário,
como preferirem chamar. Então, a gente amarrou muito bem isso, né? O projeto de lei que vai ser votado pela Câmara não permite, por exemplo, que o Vasco pegue esse potencial combustível e vá contratar um jogador, né? Vá pagar uma dívida existente. Ou seja, vai ser um dinheiro quase que gerido permanentemente pela Prefeitura para que ele possa ser utilizado naquele fim a que se deve. Iniciamos uma negociação parecida com o Fluminense. No caso do Fluminense é mais uma reforma das Laranjeiras, né? Eles querem ajeitar as Laranjeiras, não para fazer estádio, mas enfim, uma reforma ali. O Botafogo, obviamente, quando a gente lançou a ideia de São Januário, o presidente do Botafogo me ligou e falei, pô, o Botafogo já ganhou um shopping center de Botafogo, já ganhou um engenhão, calma aí que também não precisa de tanta coisa assim, com todo respeito à torcida alvinegra. E o que eu conversei com o presidente Landim, né, na última conversa que nós tivemos, é que a Prefeitura tem a disposição de fazer exatamente a mesma coisa com o Flamengo. Até porque o Flamengo está situado numa área mais valorizada, por exemplo, que o Vasco da Gama. Eu me lembro, no meu primeiro mandato de vereador, teve aquela história, meu amigo Kleber Leite colocou aquela história do estádio da Gávea, a gente, na época ali, muitos vereadores foram contra, pelos impactos que isso gera numa região com aquelas características. Então, o que eu disse, presidente Landim, a Prefeitura está disposta a ir além. Nós não só apoiamos o projeto do estádio e dissemos isso formalmente à Caixa Econômica Federal, que, entendo, a Caixa, ela administra o fundo que detém esses terrenos comprados pela Prefeitura, que aportou esses terrenos no fundo, foi a Prefeitura do Rio, do meu outro governo, e ela detém também o fundo que regula o potencial combustível dali. Portanto, a Caixa, ela, como banco, ela tem que olhar a rentabilidade daquilo que vai acontecer ali. Eu falei, presidente Landim, isso, a gente pode ir além de aprovar, a gente pode, na negociação com a Caixa, entrar com algo a mais. A gente pode entrar com o potencial combustível da Gávea e atender a Caixa em algumas das demandas que eles têm. Ou seja, até porque eu vejo muita incompreensão, não sei se eu estou revelando, eu não sei NDA nenhum, então, Dani, o problema é seu. Eu já falei, não conta para político as coisas, não discute comigo, que eu falo tudo por aí abertamente. Então, assim, qual é a nossa disposição para quem acha que a conversa está complexa? Eu acho que, sob o ponto de vista urbanístico, com o projeto que eu vi, com os estudos que eu vi, ainda não vi projeto detalhado, mas com os estudos que eu vi, o Flamengo está fazendo muito mais do que somente um estádio. O Flamengo, através da sua administração, e eu não tenho nada a ver com a eleição interna do Flamengo, não me meto ainda do Vasco, quanto mais do Flamengo, mas o que o Flamengo está fazendo é, de fato, um presente para a cidade. Porque inclui um estádio para um clube das dimensões do Flamengo, e é inaceitável que o Flamengo não tenha um estádio, por mais que isso para o vascaíno seja duro de dizer, inaceitável que um clube dessa dimensão não tenha um estádio, mas ali você tem, de fato, um projeto que significa um impacto do ponto de vista de comércio, de valorização da região. Então, essa postura está colocada por parte da Prefeitura. Landim, o que eu vim dizer para vocês aqui hoje? Né? Falei isso hoje de manhã, quando o Pedro foi me representar lá na reunião com a Caixa Econômica Federal, eu falei, ó, dá uma cutucada para perguntar para a Caixa o que é que eles estão entrando nessa festa. Porque só só vender o terreno, qual o desconto que eles estão dando? Qual é a moleza que eles estão dando? Para vocês terem uma ideia, nessa operação urbana consorciada, eu acabei, isso ano passado, com votação da Câmara de Vereadores, eu acabei de perdoar um crédito, uma dívida que a Caixa tinha com a gente nessa operação de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Então, a Caixa está... Eu estou provocando mesmo aqui, viu, Landim, para chegar lá na Caixa para ver se eles... Por favor. Você não pode falar, eu posso. Mas a Caixa, por exemplo, a Caixa cobra uma taxa de administração, Elinho, meu querido amigo Super Elinho. A Caixa cobra uma taxa de administração para os seus executivos de cada negociação no Porto Maravilha, que varia, Otávio, entre 3% e 4%. Então, enfim, isso dificulta as operações lá, que o pessoal está olhando mais para o seu lucro pessoal. Não estou deslegitimando ninguém, é absolutamente republicano e dentro da regra e da lei. Não estou dizendo que ninguém está fazendo nenhuma ação. Mas qual é a vantagem efetiva que a Caixa está dando para o Flamengo? Vai dar um desconto no preço?
vai diminuir o valor do seu potencial construtivo. Então, eu vim aqui para dizer para vocês aqui o seguinte, é claro que político tem sempre esse risco. Como só tem vascaíno na eleição, eu estou tranquilo para não acharem que eu estou fazendo só médico flamenguista. Mas entendendo que essa é uma negociação sofisticada, que o Landim fez todo mundo assinar NDA e não pode falar só eu que não tenho essas travas e acabo dizendo tudo que tem que ser dito, independente do que a Caixa fizer, e eu coloquei isso na mesa hoje, claro que isso vai depender de algumas negociações nossas, Landim. Se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil, que pertence aos governos, aos chefes executivos, é a tal da desapropriação. Portanto, se a gente entender que essa negociação com a Caixa, eu acho que aí eu tenho que dizer isso, a toda boa vontade do presidente da Caixa, esteve aqui pessoalmente essa semana, aliás hoje, né, veio negociar, então a toda boa vontade, mas eu estou dando um recado aqui para a Caixa, que se não houver um entendimento, um avanço e algum tipo de compreensão do que... Repare o que eu disse aqui, eles dispõem e detêm o potencial construtivo de toda aquela região. Ao dispor e deter todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento como o estádio do Flamengo, com tudo que tem no entorno, por óbvio, esse potencial construtivo que ele detém valoriza. Ou a compreensão disso, ou estão querendo fazer, eu diria, dar esmola com o chapéu alheio. Então, se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa aqui é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Se gritar mesmo demais, eu desaproprio da porra. Eu vou puxar um casaco aqui no final pra essa porra, né, cara? Não, o microfone não der. Isso vai dar o que falar, hein? Então, assim... Não sei, não. Eu acho, essas coisas não pode, Cacau, começar a virar uma novela. Eu acho que tem um tempo de negociação. Vamos dar tempo a essa negociação. Eu pedi que o Pedro e o Luizinho falassem isso hoje para o presidente Landim. Vamos dar um tempo para essa negociação. A Caixa ficou de voltar em alguns dias, em 3 dias, com o valor do terreno. De novo, Landim não é o modelo ideal, uma desapropriação do município. Não é o modelo ideal. O modelo ideal é o que a gente está tentando construir aqui. Mas se tiver um sócio, como a Prefeitura está sendo sócia do Vasco da Gama em São Januário, que é um recado para os vascaínos aqui, pelo amor de Deus, não me xingarem para eu estar tratando bem o Flamengo. Não tem nenhum. Não, mas aqui não, mas estão lá me assistindo, e eu não vou poder mais ir São Januário, pô. Então, assim, se o Flamengo tem um parceiro e um sócio nessa história, o nome desse parceiro e desse sócio chama-se Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que vai estar junto com vocês. Sensacional! Gente, que reunião maluca, hein? Esse prefeito falou, ameaçou a Caixa. Isso vai dar muito o que falar. Ou vai ajudar o Flamengo de vez a construir esse estádio, ou vai travar tudo, hein? Dessa ameaça do prefeito aí, como é que a Caixa vai reagir? Vamos aguardar para ver o resultado dessa reunião, hein? Bombástica. Até o próximo vídeo. Valeu!